A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos e eu estou aqui para dar continuidade à nossa leitura bíblica diária no livro de Deuteronômio. Nós tivemos uma pausa por conta do Dia dos Pais e tivemos lindas reflexões durante toda uma semana para homenagear a cada pai do nosso ministério e os demais pais que escutaram através do nosso canal do YouTube e através dos nossos grupos de WhatsApp. Que Deus possa abençoar a vida de cada pai. Então nós tivemos essa pausa e hoje nós estamos retornando com o projeto da leitura bíblica diária, onde nós iremos falar sobre a coleção de leis que se inicia no capítulo 12. A coleção de leis, ela inicia no capítulo 12 e vai até o capítulo 26. Mas eu quero antes agradecer ao pastor Gedeon Júnior pelo convite e a nossa amada querida pastora Loide, a nossa pastora presidente. O pastor Gedeon Júnior, como todos nós sabemos, é o coordenador de todo esse projeto. Eu quero antes fazer um resumo de tudo aquilo que já aconteceu até aqui. Nós sabemos que o livro de Deuteronômio ele é o quinto livro da Bíblia e é o último livro da Torá. Depois do êxodo do Egito, Israel ficou no Monte Sinai por 1 ano, fazendo uma aliança com seu Deus. E então eles tiveram uma viagem desastrosa através do deserto e a geração do êxodo se desqualificou para entrar na terra que foi prometida a Abraão. Nós vimos isso com detalhes quando estudamos o livro do Êxodo. E assim, Deuteronômio começa com Moisés, que tem apenas 2 meses de vida, como nós vimos na palavra introdutória do pastor Gedeon Júnior. Moisés agora está na frente da nova geração, porque a primeira geração não entrou na terra prometida por conta da sua incredulidade, da sua murmuração e por tudo aquilo que nós já conhecemos e nós já aprendemos no livro de Êxodo e também nos demais livros. De forma muito clara, vimos também no livro de Números como foi toda essa trajetória das murmurações e nós percebemos que esse povo não entrou na terra prometida diante da sua incredulidade, da sua falta de fé e da sua murmuração. Então Moisés está agora diante de um novo povo, de uma nova geração, e é a partir daqui que o conceito e a finalidade do livro são revelados. Deuteronômio, então, é o que, irmãos? Deuteronômio é uma série de discursos de Moisés, onde ele chama a próxima geração de Israel à fidelidade na aliança com seu Deus. No centro do livro está uma coleção de leis que eu vou iniciar hoje. Esta coleção de leis vai do capítulo 12 ao capítulo 26. E essa coleção de leis são os termos da aliança entre Deus e Israel. Algumas dessas leis são novas, mas muitas são repetidas, vindas de leis dadas anteriormente no Monte Sinai. E é daí que esse livro recebe o seu nome, da palavra grega, que significa segunda lei. A palavra grega é Deuteronômio, que significa segunda lei. Agora, cercando estas leis que estão nos capítulos 12 ao 26, há 2 seções externas do discurso de Moisés. Cada uma delas é explicada em 2 partes. Uma já foi comentada, explanada pelos nossos pastores Gedeon Júnior, pastora Geise Teodoro, pastor Elias Santana e o nosso amado evangelista Geuel. Eles comentaram do capítulo 1 ao capítulo 11. E do capítulo 1 ao capítulo 11 está a primeira seção. A outra seção vai dos capítulos 27 ao 34. Nós vamos estudar posteriormente, se Deus assim permitir. Então Moisés, nesta primeira seção, resume a história e destaca a rebeldia da geração anterior, porque a geração anterior foi rebelde, a geração anterior foi murmuradora, a geração anterior foi incrédula. Então Moisés, o que ele faz? Ele destaca nessa primeira sessão, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele destaca a rebeldia da geração anterior.
em comparação com a constante graça e a provisão de Deus no deserto. E Deus trouxe a sua justiça sobre eles, mas não abandonou sua promessa na aliança. Isso nós vimos dos capítulos 1 ao capítulo 3. Quando nós estudamos o capítulo 4 até o capítulo 11, nós vimos que surgiram uma série de sermões muito intensos, onde Moisés chama esta nova geração para serem mais fiel do que seus pais foram, com a aliança, e ele relembra os 10 mandamentos. Isso já foi explicado. Então a peça central dessa sessão é uma famosa frase chamada O Shema, que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5, onde diz: ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o Senhor único, e você deverá amar o Senhor nosso Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Então, isto se tornou uma oração diária muito importante dentro do judaísmo. E esta oração, que está em Deuteronômio 6, 4 e 5, reúne todos os temas do livro. Então a palavra ouça ou shema em hebraico significa muito mais do que ouvir. Seu significado inclui responder aquilo que você ouve. Em português nós diríamos obedeça. E a palavra amor em hebraico significa muito mais que apenas uma emoção ou sentimento. É uma decisão de devoção sincera a Deus que envolve suas vontades e emoções, sua mente e em seu coração. Então, o que nós aprendemos aqui até agora? Para Israel, sua obediência e devoção a Deus serviria um propósito muito maior. A obediência às leis faria de Israel um povo único entre as nações, assim como Deus disse no Monte Sinai. Eles se tornarão um reino de sacerdotes. E Moisés agora disse: Israel tem a chance de seguir as leis para mostrar ao mundo inteiro a sabedoria e a justiça de Deus. Uma outra ideia-chave do Shema é que Israel foi chamado para ser obediente e fiel somente ao Senhor. No hebraico, isto significa que Deus é único. Israel, irmãos, está prestes a entrar na terra prometida, na terra de Canaã, a terra que manava leite, a terra que manava mel. Só que as pessoas adoravam deuses que representavam todos os aspectos diferentes da criação. Eles adoravam o sol, adoravam o clima, adoravam o sexo, a guerra. E na opinião de Moisés, isto era uma afronta a Deus, porque não estava adorando a um Deus verdadeiro. E nós vimos isso com muita profundidade quando o pastor Gideon Júnior nos mostrou esses deuses, quando ele estava falando, complementando a leitura bíblica diária do Êxodo. Então Moisés viu que adorar o Deus de Israel, que é o Criador e o Redentor, levaria uma vida de bênçãos. E que eles não deveriam adorar aos deuses estranhos, mas ele tinha que adorar um Deus verdadeiro, Criador e Redentor. E com certeza, adorando esse Deus verdadeiro, Criador e Redentor, levaria o povo a uma vida de bênçãos. Então, diante desse resumo, nós chegamos aqui no capítulo 12, que é uma coleção de leis no meio do livro. E essa coleção de leis são organizados por tópicos. Esta coleção, como eu já disse, vai dos capítulos 12 ao 26. E a sessão de abertura é sobre a adoração de Israel ao seu Deus. A adoração de Israel ao seu Deus. Eles deveriam ter um templo central e somente um Deus que deveria ser adorado. Então eles deveriam ter um templo central para adorar a Deus e o único Deus que deveria ser adorado. E também Deus deveria ser adorado através do cuidado de Israel para com os pobres. Por exemplo, todos os israelitas deveriam dar 1/10 da sua renda anual para o templo, mas outro 10º deveria ser reservado a cada 3 anos para cuidar dos pobres. E estes eram os tipos de leis que colocavam Israel na linha de frente da justiça em comparação dos seus vizinhos antigos, e tudo estava relacionado à sua adoração a Deus. E nós iremos falar então
tudo estava relacionado a Deus. Então nós iremos falar hoje, nessa primeira sessão, a sessão que fala sobre um único local de adoração. Foi preciso colocar um templo central, porque as pessoas estavam adorando outros deuses. Tinha deuses para tudo. E Deus vem aqui no versículo 1 do capítulo 12, dizendo: estes são os estatutos e regulamentos que cuidareis de pôr por obra na terra que o Senhor, o Deus de teus pais, te deu para que a possuas todos os dias que vós viverdes sobre a terra. Olha o versículo 2: destruirei inteiramente todos os lugares onde as nações que vos herdardes serviram aos seus deuses, sobre os montes altos e sobre as colinas e debaixo de toda a árvore espessa. Então, queridos, o que Moisés estava dizendo: nós vamos adorar um único Deus. E nós vamos colocar um local determinado para que possa haver esta adoração. A aliança de Deus com Israel exigia que o povo adorasse apenas Deus tinha que ser adorado. Portanto, quando entraram em Canaã, deveriam remover todos os vestígios de religião estrangeira. Em particular, eles deveriam destruir os locais sagrados cananeus locais, para que não fossem tentados a usá-los na adoração a Jeová. Olha o que diz o versículo de número 3: e derrubarei seus altares, e quebrarei suas imagens, e seus bosques consumireis com fogo, e destruireis as esculturas de seus deuses, e extirpareis o nome delas daquele lugar. Então eles deveriam tirar todo tipo de adoração. Olha que coisa terrível quando nós vemos aqui em Isaías capítulo 57, versículos 5 e 7. Olha o que diz: que vos esquentais com os ídolos debaixo de toda a árvore. Porque se você observar, irmãos, Moisés não faz menção de templos. Moisés não faz menção de edifícios, porque não existia. Naquele período inicial não existia templo, não existia edifício. Então os lugares escolhidos como a cena da adoração pagã situavam-se aonde? No cume de uma montanha, situavam-se no monte artificial ou em um bosque plantado com árvores particulares como carvalhos, álamos e olmos. Então quando nós lemos Isaías 57, versículo 5, diz que vos esquentais com os ídolos debaixo de toda a árvore verde, e sacrificais os filhos nos ribeiros, nas aberturas dos penhascos. Olha o versículo 6, nas pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas são a tua sorte, sobre elas também derramas a tua libação, e lhes ofereces ofertas. Contentar-me-ia eu com essas coisas? Sobre os montes altos e levantados pões a tua cama, e ele sobes para oferecer sacrifício. Se nós abrirmos Oséias capítulo 4, versículo 13 e 12, nós vamos ler o seguinte: o meu povo consulta a sua madeira, a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Olha o 13: sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Então, queridos, havia muita adoração a deuses estranhos. Então eles não deveriam adorar o Senhor como essas nações adoravam os seus deuses. Porque se vocês querem ter a ideia de como era terrível, e nós já vimos isso nos estudos aprofundados de Êxodo, eles chegavam a sacrificar os seus próprios filhos para oferecer aos deuses. Então, o que Moisés estava dizendo aqui? Não caia na armadilha de seguir os costumes das nações e adorar seus deuses. Deus sabia que o povo tenderia a copiar os hábitos dos moradores locais. E assim como hoje, irmãos, assim como hoje em dia, nós somos influenciados
pelos costumes do mundo. Ao invés de influenciar o mundo, nós que somos influenciados. Então, queridos, nós temos que ter muito cuidado para adorar a Deus de forma correta. Nós temos que adorar o Senhor de forma digna diante do Senhor. A razão para a seleção de tais locais era duas coisas. Era tanto para garantir a aposentadoria, acabar com tudo isso, extirpar e extinguir tudo isso, como direcionar a atenção para o céu. E o lugar nada mais era do que um recinto consagrado, um recinto consagrado. Então, queridos, nós temos que adorar a Deus de forma correta. Então, em Deuteronômio 12, o que nós temos aqui? Nós temos uma advertência do Senhor para com o seu povo em relação à idolatria, ordenando que eles possam se manter longe de tais práticas e derrubar, destruir todos os altares idólatras que encontrassem em Canaã. E o que nós temos que fazer hoje? Nós temos que fazer algo da mesma forma. Devemos enxergar isso como uma ordem para eliminar da nossa vida toda forma de culto que não seja a Deus. Eliminar da nossa vida toda forma de culto que não seja a sua palavra. Temos que ficar atentos quanto a isso. Uma outra preocupação de Moisés foi quanto ao local que eles deveriam trazer seus holocaustos, dízimos, sacrifícios, ofertas sagradas, voluntárias e da primeira cria do rebanho. Depois que tomasse posse das terras que Deus lhe dava, ele escolheria o local aonde eles deveriam vir para adorá-lo com suas ofertas. Então, queridos, existe um local para servir a Deus. Não é em qualquer local. Existe um local para servir a Deus. Aí você pode me perguntar, mas pastor Heber, a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, eu vou estar presente, Deus vai estar presente, Jesus vai estar presente. Então eu posso adorar a Deus na minha casa. Eu posso adorar a Deus em qualquer hora. Onde eu estiver, eu posso adorar a Deus. Agora, irmãos, participar dos cultos é muito importante. Quando nos reunimos com outros irmãos, quando nos reunimos com outros crentes para adorar a Deus, nós entramos na presença de Deus e junto nos aproximamos mais de Deus. Então Deus quer com isso que trabalhemos juntos para o nosso crescimento. Então não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Eu tenho que adorar a Deus. Existe um local de culto que é a igreja, o templo do Senhor. Por isso foi construído um templo. Houve a necessidade de construir um templo para que as pessoas pudessem estar adorando a Deus, para que as pessoas pudessem estar se devocionando diante do Senhor. Então, meu irmão, nós podemos estar no culto, cantando, orando. Cada um pode usar seus dons para a edificação da igreja. Existem muitas áreas em que podemos ajudar na pregação, no louvor, na oração, na leitura, na administração, no financiamento. Então é muito importante nós estarmos envolvidos na igreja. E digo mais, perguntar onde eu posso ser útil na igreja, como eu posso ajudar na igreja. Todos podem participar do culto. Todos podem participar do culto, mas é claro, esse culto tem que ser feito com ordem e com decência. E na nossa igreja, irmãos, é feito com ordem e com decência. Olha o que diz Hebreus 10:25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Irmãos, quando diz em Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles, não significa dizer que é para você abandonar a igreja. Eu posso servir a Deus na minha casa, eu posso cear na minha casa, eu posso fazer tudo na minha casa, não é a mesma coisa. A pandemia fez com que nós, da Igreja do Brasil para Cristo,
investíssemos na divulgação do evangelho através das lives, para que a programação da igreja não pudesse ser paralisada diante dos decretos que foram feitos pelo governador aqui do DF. Na outras cidades também. Então a nossa igreja investiu pesado, investiu alto, para que o culto não pudesse deixar de existir. Então nós não perdemos nenhum culto, nós acompanhamos durante toda a pandemia os cultos na igreja. Eu lembro perfeitamente a primeira transmissão que teve. Eu estava na igreja, montando a filmadora, quando chegou o evangelista Joel, o pastor Elias Damasceno, o pastor Gedeon Júnior, e ali foi feita a primeira live. A primeira live, o pastor Gedeon Júnior trouxe até uma palavra sobre o coronavírus, mostrando que nós não deveríamos entrar em desespero, porque Deus iria cuidar de nós. A partir dali houve um decreto, então, para não deixar de ter o culto, houve as lives. Para não deixar de ter o culto, foi decidido pela direção da igreja que teriam as lives. E foi isso, irmãos, que aconteceu. E aí teve todo um investimento. A pastora Loide abriu a casa dela e foi feito a live ali, foi feito ali numa sala e toda uma estrutura foi feita, mesa de som, as filmadoras. E foi feito isso com amor à igreja, para que não ficássemos sem os cultos. Mas depois que o decreto foi derrubado e foi autorizada a volta aos cultos, muitos estavam doentes, mas Deus curou, Deus teve misericórdia, Deus colocou a mão e foi curando, foi libertando, foi dando vitória. A pandemia está acabando, glória a Deus. E agora, amados, daqui um pouquinho, aquelas fitas ali vão ser derrubadas. A vacina está indo uma bênção e daqui um pouco todos vamos poder adorar o Senhor. Então não vamos trocar o templo, a adoração, o culto na igreja por outro local. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Houve as lives, uma verdadeira bênção. Foi uma verdadeira bênção, nós fomos alimentados, nós não perdemos nenhuma santa ceia, cada um preparava seu pão, cada um preparava o seu suco de uva e nós participávamos da ceia, cada um em sua casa, porque houve um decreto, ninguém podia sair, não podia abrir a igreja, e aí todos participavam, mas amados e queridos irmãos, o Salmo 122:1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Então, meus queridos, nós não podemos trocar nada pela casa do Senhor. Se você não pode participar do culto, de fato, e Deus está vendo, participe da live. Participe da live. A igreja vai transmitir a live, mas se você pode estar no culto, participe do culto. Faça como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, queridos, vamos adorar a Deus, servir ao Senhor com alegria, diz o Salmo 100, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 14:26, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para edificação. E se alguém falar em línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou quanto mais 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. O que eu quero dizer com isso? Que haja ordem, que haja um culto racional, oferecer os vossos cultos como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E na nossa igreja nós temos visto, estamos tendo um culto
com ordem, com decência, apenas adoração, ministração da palavra de Deus. Nós vamos para o culto não para contendas, mas para adorar, servir a Deus. É por isso que teve um curso de diácono recentemente. Você pode acompanhar na nossa playlist, tem lá curso de reciclar de diáconos. Foi feito esse curso para ter mais ordem na igreja, para ter mais organização na igreja, para que haja um louvor, uma adoração muito maior diante de Deus. Então, irmãos, Moisés, ele mostrou que tinha que ter um templo, que tinha que ter um local de adoração. Ainda não era a época de construir o templo vai ser construído só depois, mas ele determinou um local de adoração, onde as pessoas pudessem estar adorando a Deus, buscando ao Senhor, clamando a Deus, derrubando os altares, quebrando as imagens, derrubando os bosques, destruindo as esculturas, seus deuses. Ele manda extirpar o nome delas daquele lugar, tinha que tirar tudo. E aí, queridos, era justamente para a adoração do nome do Senhor. Olha o que diz aqui no versículo 4: não fareis assim ao Senhor vosso Deus, mas no lugar que o Senhor vosso Deus escolher, de todas as vossas tribos, para pôr ali o seu nome, para a sua habitação, esse buscareis e ali ireis. Olha o 6: e ali levareis vossos holocaustos e vossos sacrifícios, vossos dízimos, e a oferta elevada de vossas mãos, e vossos votos, e vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos de vossas vacas e de vossas ovelhas. E comereis ali diante do Senhor vosso Deus, e vos alegrareis, vós e vossas famílias, com toda a obra de vossas mãos, em que o Senhor teu Deus te houver abençoado. Então, amados, isso foi que Moisés mostrou aqui até o versículo 14. Ele fala: ó, vos alegrarei diante do Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos e vossas filhas e vossos servos e vossas servas, e o levita que estiver em vossas povoações, porquanto não tem parte nem herança convosco. Guarda-te que não ofereças teus holocaustos em qualquer lugar que vires. Não vá em qualquer lugar. Tem um local determinado. E esse local, irmãos, era para aquele povo estar, e esse local foi determinado por Deus, mas no lugar, olha o 14, mas no lugar que o Senhor escolher, em uma das tuas tribos, ali oferecereis teus holocaustos, e ali farás tudo o que eu te mando, mas no lugar que o Senhor escolher. Deus escolheu o local para nós adorarmos, é a igreja. E no nosso caso, é a Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, que é a nossa igreja. E temos que zelar pela nossa igreja. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Foi a igreja que Deus entregou nas nossas mãos. Nós temos que zelar pela nossa igreja. Então, irmãos, quando o pastor Gedeon Júnior, a pastora Eloíde, toda a direção determinou que tivesse as lives, era para que você e eu não ficássemos sem os cultos, que pudéssemos participar dos cultos, que pudéssemos adorar a Deus em nossas casas. No meu caso, foi uma bênção, mas agora eu não preciso mais estar em casa para participar dos cultos. Eu posso ir ao culto, eu posso ir à igreja. Agora, é claro, se acontecer algum probleminha, uma coisa ou outra, e não der para eu ir ao culto, eu ligo a live e assisto e sou abençoado. Mas se eu posso ir, eu vou estar na casa de Deus, eu vou estar louvando a Deus, eu vou estar participando do culto junto com meus irmãos, crescendo em comunhão, e Deus vai abençoar a minha vida. Então, queridos, finalizo aqui o capítulo, finaliza a primeira parte do capítulo 12. Amanhã, se Deus permitir, eu vou começar do versículo 15 até o versículo 30. Então foi isso que Deus colocou no meu coração, que possamos ir para esse local que foi escolhido pelo Senhor, para que possamos adorar a Deus de forma correta. A minha vida tem que ser uma adoração. Eu não posso adorar outro Deus. E outro Deus pode ser muitas coisas. Pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser outras coisas. Negativo. Eu tenho que adorar o meu único Deus. Eu não posso adorar a mim mesmo. Eu tenho que adorar a Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor.
Então, que Deus abençoe e possamos estar na igreja. Hoje mesmo tem culto. Na nossa igreja sede, culto da família. Que você possa participar. Se você não pode, de fato, se realmente você não pode, assista na live. E Deus vai te abençoar grandemente. Que Deus abençoe. Forte abraço. Fique com Deus. E amanhã voltaremos, se Deus assim permitir. Tenha um bom dia, tenha uma boa tarde ou tenha uma boa noite. Que Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus. Amém.